Beber álcool é haram, proibido. Apesar de saber disso, o califa Harun al-Rashid de Bagdá organizou uma vez um Sharab Majlis, uma festa de bebida, e convidou importantes comerciantes, ministros, vizires e oficiais da corte real de Bagdá, e eles estavam bebendo álcool. Nesse ínterim, Barlu, uma figura venerada de Bagdá, entrou na corte real e sentou-se. Caros espectadores, deixe-me dizer-lhes que Barlu era uma figura histórica que não podia ser desprezada ou ignorada. Mesmo que o califa fosse poderoso e tivesse muita autoridade, ele tinha que tolerar Barlu, um místico respeitado a quem todos se sentiam obrigados a honrar. Quando o califa percebeu que Barlu havia entrado em sua festa de bebida dentro da corte real, vestido com sua túnica tradicional, manto e turbante, Harun al-Rashid compreendeu instantaneamente que Barlu o repreenderia hoje à vontade. Então, para se proteger e justificar o consumo de álcool, o califa apresentou a Barlu uma nova filosofia. Astutamente, o califa disse a Barlu: "Barlu, você vai responder a uma pergunta minha?" Barlu respondeu: "Sim, senhor, claro." O califa Harun al-Rashid perguntou: "Bem, Barlu, é proibido comer uvas? Se alguém come uvas, seria isso proibido?" Barlu respondeu: "Não, senhor, certamente não. As uvas são a fruta de Alá Todo-Poderoso. São deliciosas e boas para a saúde. Você certamente pode comê-las." O califa Harun al-Rashid então sorriu e disse: "Agora, se depois de comer uvas alguém beber um pouco de água, isso se tornaria proibido na lei islâmica?" Barlu respondeu: "Não, senhor, não há mal nisso." O califa Harun al-Rashid então olhou para todos e disse com um pouco mais de ousadia: "Agora, se essa pessoa que comeu uvas e bebeu água depois se sentar ao sol por um longo tempo, isso seria um pecado?" Barlu respondeu: "Não, senhor, não há pecado nisso, não há problema. Eles podem comer essas coisas e sentar ao sol o tempo que desejarem." Então o califa Harun al-Rashid disse: "Então, Barlu, você é um grande estudioso? Diga-me você mesmo. Se essas uvas e água forem deixadas no sol por um tempo, por que se tornariam proibidas? Quer dizer, por que nosso xarabe de uva ou vinho seria proibido? Porque ele é feito deixando-o no sol por muito tempo e misturando-o com água." O califa Harun al-Rashid declarou com orgulho sua filosofia, fez sua pergunta e sentou-se novamente em seu trono na corte real com uma sensação de calma. Estava confiante de que Barlu não seria capaz de oferecer nenhum conselho enquanto estivesse sentado naquela reunião. O sábio Barlu, depois de ouvir a pergunta do califa Harun, disse-lhe: "Califa Harun, você terá as respostas para todas as suas perguntas, mas com uma condição. Você deve primeiro responder a 3 perguntas simples minhas. Então poderei explicar-lhe a resposta correta para a sua pergunta." O califa Harun disse: "Sim, certamente. Vá em frente. Você tem minha permissão." Barlu perguntou: "Bem, califa, então me diga, se um pouco de terra seca em pó for derramada sobre a cabeça de alguém, essa pessoa morrerá?" O califa Harun al-Rashid disse: "Nem pensar. Talvez sendo alguma dor se for jogada de muito alto, e sua cabeça ficaria suja, mas não morrerá." Barlu então perguntou: "E se depois for derramado um pouco de água sobre a cabeça dele, essa pessoa terá algum problema?" O califa Harun al-Rashid disse: "Não, isso também não lhe causaria nenhum problema, embora sua cabeça ficasse molhada." Então Barlu disse: "Agora, se essa terra e água forem misturadas para formar um tijolo, e esse tijolo for deixado cair sobre a cabeça da pessoa de cima e atingir a sua cabeça, essa pessoa terá algum problema?" O califa Harun al-Rashid exclamou: "Barlu, você está zombando de mim? Um tijolo caindo sobre a cabeça de alguém de cima, essa pessoa morrerá instantaneamente, sua cabeça será esmagada." Então Barlu disse: "Califás, vejam, assim como a terra seca em pó caindo sobre a cabeça das pessoas não as mata, e de forma similar, derramar água sobre suas cabeças depois também não as prejudica, apenas as suja, se esses 2 ingredientes não forem jogados separadamente, mas combinados para fazer um tijolo e lançados, essa mesma cabeça é esmagada. Da mesma forma, as uvas e a água se combinam para criar algo que é proibido e impuro. Mas, separadamente, essas 2 coisas são puras. Beber das sopas separadamente não lhe causa nenhum dano. Mas, se elas são combinadas para fazer vinho e depois consumidas, a inteligência de uma pessoa se perde, e a lei islâmica prescreve uma punição por isso.
Ao ouvir isso, o califa Harun al-Rashid deixou imediatamente o copo de vinho de sua mão e todas as pessoas importantes presentes na Assembleia Real que estavam bebendo vinho deixaram o local rapidamente. Caros espectadores, quero informá-los que as pessoas daquela época, embora se envolvessem em atividades não islâmicas, nutriam um grande respeito pelos místicos. De qualquer forma, permitam-me contar-lhes outra história sobre Bahlu. Certa vez, um faquir passava em frente a uma padaria num grande mercado de Bagdá. O padeiro tinha todo tipo de comida no forno pronta para servir quente aos clientes, e saía fumaça da comida. O aroma da comida atraiu os clientes próximos e o coração do pobre faquir também ficou grandioso. No entanto, o faquir não tinha dinheiro para comprar comida, mas também não queria ir embora. O cativante aroma da comida aumentou ainda mais a sua fome. Finalmente, abriu a bolsa que levava ao ombro, tirou um pouco de pão seco e começou a amaciá-lo com o vapor quente que saía do forno da padaria. Depois, comeu. Assim, o seu pão velho adquiriu um pouco da fragrância da comida. O dono da padaria observava em silêncio essa cena. Quando o faquir terminou de comer seu pão e começou a andar, o padeiro bloqueou seu caminho e perguntou: "Ei, irmão, para onde você está correndo? Tire meu dinheiro." O faquir, surpreso, perguntou: "Dinheiro para quê?" O dono da padaria disse: "Você acabou de dar sabor ao seu pão velho com vapor perfumado da minha comida e o comeu. Era do seu pai? Quem vai pagar por isso?" O faquir disse: "Você é uma pessoa muito estranha. Aquele vapor estava voando no ar. Mesmo que eu não tivesse tostado meu pão ali, ele teria se dissipado no ar de qualquer forma. Então, se eu misturei aquele vapor que se dissipa no ar com o meu pão e o comi, o que é isso para você? Você não sofreu nenhuma perda pela qual eu deva pagar-lhe?" O dono da padaria disse: "Basta, já chega. Pare de falar bobagens. Não vou deixá-lo ir assim. Vou recuperar meu dinheiro." Dito isso, o dono da padaria agarrou o faquir pela gola. O pobre e desamparado faquir ficou preocupado. Nesse momento, Bahlu passava por ali. Ao vê-los nessa situação, parou e ouviu a conversa dos dois. O faquir, sentindo que Bahlu seria solidário, explicou-lhe toda a situação. Então, Bahlu disse ao padeiro: "Diga-me, irmão, que comida sua este pobre faquir comeu?" O padeiro respondeu: "Não, ele não comeu minha comida, mas ele se beneficiou do vapor perfumado da minha comida. Eu estou pedindo o preço do aroma que ele pegou daqui." Bahlu disse a ele: "Você está certo. Você disse a verdade. Já que você criou aquele aroma, você certamente merece o preço dele." Bahlu sacudiu a cabeça e tirou um punhado de moedas de ouro do bolso, jogando-as uma a uma para baixo. O que aconteceu? Um som de tilintar começou quando uma moeda caiu sobre a outra. O comerciante ficou extremamente feliz. Estava certo de que Bahlu, sendo louco, certamente lhe daria todas aquelas moedas de ouro. Porque este louco não está em seu juízo perfeito. Talvez as tenha pego do califa e agora lhe dará todas as moedas de ouro como preço daquele aroma. Bahlu perguntou-lhe: "Comerciante, você ouviu o som dessas moedas de ouro?" O comerciante sorriu e disse: "Claro, senhor. O som de cada uma das suas moedas chegou aos meus ouvidos." Então, Bahlu disse: "Isso é tudo, então." Dessa vez, Bahlu recolheu todas as suas moedas do chão e as guardou de volta no bolso. Vendo isso, o comerciante disse: "O que é de errado? Não vai me dar as moedas? Certamente você não as tirou para nada." Bahlu disse: "Ah, eu as tirei para você. Já paguei o seu preço." O comerciante disse: "Você está zombando de mim?" Então Bahlu disse: "Por que eu zombarei? O valor do vapor fresco e perfumado que saía do pão quente de sua comida só pode ser pago com o tilintar do dinheiro." Continuou: "Isso significa que o som das moedas que você ouviu é o preço daquele aroma." Os curiosos que estavam ao redor daquela loja em Bagdá enlouqueceram de tanto rir com a cena inteligente de Bahlu. Caros espectadores, Bahlu Dana é um nome na história cujos incidentes guardam inúmeras lições. Um dia, Bahlu Dana, como de costume, foi ao Palácio Real para aconselhar o califa Harun al-Rashid. Embora soubesse que este arrogante califa abássida não daria ouvidos, tinha se tornado seu hábito visitar ocasionalmente o Palácio Real e transmitir sutilmente ao califa, por meio de várias insinuações e gestos, que ele estava cometendo erros. O califa Harun al-Rashid também havia se acostumado a ouvir as palavras de Bahlu, por isso não levava os conselhos de Bahlu muito a sério, embora Bahlu frequentemente falasse com dureza e às vezes se comportasse com insolência com o califa.
No entanto, Harun al-Rashid sempre lidava com a situação de alguma forma. Mas dessa vez, Bahrul fez algo diante de todos na Assembleia que irritou muito o califa. O incidente foi o seguinte: Bahrul entrou na corte real e viu muitas pessoas sentadas ao redor do califa Harun al-Rashid. Ele olhou ao redor e não encontrou nenhum lugar para sentar. Ao mesmo tempo, ele também percebeu que ninguém estava feliz de vê-lo e ninguém lhe ofereceu um assento em sinal de respeito. Ele ficou ali por um tempo, observando as pessoas e tentando entender a situação. Depois, abriu caminho no meio da multidão, no centro da Assembleia, dirigiu-se diretamente ao trono do califa e sentou-se bem do lado do califa Harun, no próprio trono. Como o trono era muito grande, caberiam 2 ou 3 pessoas onde geralmente se sentava uma, mas ninguém se sentava ali, exceto o califa. Mas Bahrul Dana sentou-se diretamente ao lado do califa no trono. As pessoas risonhas da corte, vendo essa cena, gritaram: "Que tipo de comportamento é este?" Bahrul certamente enlouqueceu. Ninguém jamais foi tão desrespeitoso com o califa até Dija. O califa Harun al-Rashid, ao ouvir as palavras da corte, olhou para Bahrul com raiva. Mas Bahrul não era de se intimidar. Havia um leve sorriso em seus lábios, o que fez com que o califa Harun al-Rashid ficasse sem palavras de raiva. Ou seja, sua raiva só aumentou. Ele compreendia que Bahrul, com essa ação, estava humilhando-o perante os outros. Todos olharam surpresos para o califa e Bahrul. O califa, Harun al-Rashid, mergulhou em profunda reflexão, mas não conseguia entender como se livrar das mãos de Bahrul e como dar-lhe uma lição. De repente, uma má ideia lhe ocorreu. Ele olhou para Bahrul com um sorriso encantador e disse: "Já que você deu tanto trabalho para vir me ver, quero fazer-lhe uma pergunta. Se você a responder, eu lhe darei uma recompensa de 1000 dinários. Mas, se você não conseguir responder, ordenarei aos meus soldados que raspem seu moscacho e sua barba e passem pelas ruas em um burro." Bahlul rapidamente entendeu que o califa havia decidido se vingar. Certamente farei uma pergunta que ninguém saberia responder. Portanto, para humilhar o califa Harun al-Rashid, ele disse: "Califa, não preciso de seus dinares. No entanto, estou pronto para responder ao seu enigma com uma condição." O califa Harun al-Rashid perguntou: "Que condição?" Bahlul disse: "Com a condição de que você ordene às moscas que não me incomodem. Elas ficam sempre zumbindo em volta da minha cabeça." O califa Harun al-Rashid abaixou a cabeça, pensativo, e murmurou para si mesmo: "Se eu sentar nas ruas o dia todo assim, as moscas certamente zumbirão." Depois de murmurar essas palavras para si mesmo, o califa ergueu a cabeça e olhou para todos na corte. Porque, na verdade, o califa não sabia a resposta correta para a pergunta que Bahlul havia feito. E ele viu que todos na corte estavam sentados em silêncio. Finalmente, o califa Harun al-Rashid foi forçado a dizer: "Isso é impossível, porque as moscas não obedecem às minhas ordens." Bahlul olhou para o califa Harun al-Rashid com desdém e disse: "Que tipo de rei é você, indefeso diante dessas pequenas moscas? Essas moscas não o ouvem?" Ao ouvir isso, todos os cortesãos caíram na gargalhada. O califa Harun al-Rashid olhou para eles com olhos extremamente irados diante de suas risadas zombeteiras. Por causa de seu poder, os sorrisos de todos desapareceram instantaneamente e eles prenderam a respiração. Bahlul compreendeu que havia embaraçado demais o califa Harun al-Rashid diante dos outros. Depois, Bahlul decidiu consolar o califa Harun al-Rashid e acalmar sua ira. Ele disse ao califa Harun al-Rashid: "Está bem, agora você pode fazer sua pergunta. Estou pronto para responder a sua pergunta sem quaisquer condições." O califa Harun al-Rashid disse: "Se você não puder dizer, então o castigo que mencionei antes será dado a você, Bahlul. Lembre-se disso. Agora diga, qual é aquela árvore que tem 1 ano de idade e que tem 12 galhos e cada um de seus galhos tem 30 folhas? E um lado dessas folhas é iluminado e o outro lado escuro." Bahlul mergulhou em profunda reflexão. Ele ouviu as pessoas dizerem: "Que pergunta estranha! Bahlul não conseguirá responder, ele será castigado." O califa Harun al-Rashid observou o rosto preocupado de Bahlul por um longo tempo, então disse: "Bahlul, se você não conseguir responder ao enigma, não demore, prepare-se para o seu castigo." Ele ordenou os oficiais que raspassem o bigode e a barba de Bahlul e o passeassem pelas ruas e pelo mercado em um burro. Bahlul interrompeu o califa e disse: "Esta árvore é essencialmente 1 ano.
e os seus 12 galhos significam 12 meses, e as 30 folhas em cada galho são os 30 dias do mês. Uma parte das folhas iluminada significa a luz do dia, e uma parte escura significa a escuridão da noite. Ao ouvir essa resposta de Baloo, gritos de bravo, bravo ecoaram entre os ouvintes. Todos estavam felizes e elogiaram Baloo. Subhanallah. Mas o califa Harun al-Rashid permaneceu em silêncio. Ele tinha a mandíbula caída e o sinal da derrota era claramente visível em seu rosto. Caros espectadores, Allah Todo-Poderoso enviou Baloo com uma sabedoria especial. Ele era um místico perfeito e venerado de Allah que possuía um oceano de conhecimento. Permitam-me contar-lhes outro incidente semelhante. A esposa do califa Harun al-Rashid, Zubeida, era uma mulher muito religiosa. A esposa do califa tinha 1000 servas em seu palácio, que eram Hafiz, memorizadoras do Alcorão, e Qari, recitadoras do Alcorão. Seus deveres eram divididos em diferentes turnos, de modo que o som das mulheres recitando o Alcorão podia ser ouvido de seu palácio 24 horas por dia. Seu palácio parecia um jardim do Alcorão. Um dia, o califa Harun al-Rashid saiu para passear com sua esposa à beira do rio. O califa viu Baloo sentado em silêncio de um lado da margem. O califa Harun al-Rashid disse: "Assalamu alaikum, Baloo." Baloo respondeu: "Wa alaikum assalam." O califa Harun al-Rashid perguntou: "Baloo, o que você está fazendo aqui?" Ele respondeu: "Estou construindo uma casa na areia, não vê?" O califa Harun al-Rashid perguntou: "Por que você está construindo isso? Para que servirá? Você poderia passar sem um trabalho tão inútil." Baloo respondeu: "Vou orar pela pessoa que comprar esta casa, para que Allah, o Senhor da Glória, lhe conceda uma casa no paraíso em troca desta aqui." O califa Harun al-Rashid pensou: isso provavelmente é mais uma excentricidade de um louco, então a ignorou e seguiu em frente. Atrás dele veio a esposa do califa Harun al-Rashid, Zubeida Khatun. Ela perguntou a mesma coisa a Baloo. Baloo respondeu que rezaria pelo paraíso para quem comprasse a sua casa. Zubeida Khatun perguntou: "Baloo, qual o preço desta casa?" Baloo disse: "Apenas 1 dinar. E o dinheiro que receber da venda doarei a uma pessoa necessitada." Zubeida Khatun pegou 1 dinar e deu a ele, pedindo que rezasse por ela. E Baloo levantou as mãos e orou a Allah por Zubeida, dizendo: "Ó Allah, aceite essa serva sua pela sua religião, aceite como serva do Alcorão e conceda-lhe um lar excelente no além." Subhanallah. No dia seguinte, o califa sonhou com uma cena do paraíso. No paraíso, além de úris e todo tipo de frutas, ele viu muitos palácios altos, bonitos e agradáveis. Ele viu que em um palácio extremamente bonito e agradável, feito de rubi vermelho, o nome de sua esposa, Zubeida, estava escrito. Harun al-Rashid pensou: preciso verificar se esta é realmente a casa da minha esposa. Ao se aproximar do portão para entrar no palácio, um guarda o deteve. Harun al-Rashid disse: "O que é de errado? Por que você está me parando? O nome da minha esposa está escrito nele. Deixe-me entrar." O guarda disse: "Não, as regras aqui são diferentes. Não há costume aqui de que, se for da esposa, o marido pode entrar, ou se for do marido, a esposa se torna proprietária. Apenas aqueles que têm boas ações podem entrar nesta casa, não suas esposas ou filhos. Nesta casa, apenas aqueles cujos nomes estão mencionados têm permissão para entrar. Ninguém mais é permitido. Portanto, você não terá permissão para entrar." Dito isso, o guarda empurrou Harun al-Rashid pelo pescoço e o afastou dali. E, sendo empurrado pelo anjo do paraíso, Harun al-Rashid acordou de seu sono. Ao acordar, Harun al-Rashid começou a pensar: parece que Allah Todo-Poderoso aceitou a oração de Baloo por Zubeida. Então, ele começou a sentir um grande remorso por si mesmo. Pensou: não consegui fazer tantas boas ações, que erro cometi? Teria sido melhor se eu tivesse comprado a casa de Baloo. Harun al-Rashid passou a noite inteira revirando-se na cama com esse remorso. Pela manhã, Harun al-Rashid pensou consigo mesmo: hoje irei à margem do rio antes de qualquer um. Se encontrar Baloo hoje, também comprarei uma casa. Então, Harun al-Rashid saiu para passear novamente com sua esposa na noite seguinte à beira daquele rio. Ele olhava para todos os lados em busca de Baloo. De repente, ele viu Baloo sentado em outro lugar, construindo casas da mesma maneira. Ao ver essa cena de longe, Harun al-Rashid ficou extremamente feliz. Correu até ele com um sorriso e disse: "Assalamu alaikum, Baloo, como vai você? Hoje vou comprar sua casa." Baloo respondeu e disse: "Você pode comprar, não há problema. Vou rezar pela pessoa que comprar esta casa minha. Vou rezar por ele para que Allah, o Senhor da Glória, lhe conceda uma casa no paraíso em troca desta casa."
Harun al-Rashid mal estendeu um dinar a Bahlul e este deixou o dinar cair no chão e disse: "O que há de errado? Está zombando de mim?" Então Harun al-Rashid disse: "Por quê? Qual é o preço desta casa?" Bahlul disse: "Seu preço é todo o reino do mundo." Harun al-Rashid ficou pasmo. Disse: "Não posso pagar tanto. Ontem você a deu em troca de um dinar e hoje você está pedindo todo o reino do mundo por esta casa insignificante." Bahlul sorriu e disse: "Sua Majestade, ontem era algo invisível, hoje é algo comprovado. Ontem era em troca de algo não visto, por isso era barato. Já que você veio hoje sabendo o seu valor, terá que pagar um preço muito mais alto por ela. Mas, infelizmente, você não tem mais a capacidade de pagar esse preço." E acrescentou: "Da mesma forma, após a morte, não há oportunidade de adicionar novas boas ações, mas há oportunidade de adicionar novas ações a partir de hoje." Subhanallah. Queridos espectadores, uma vez Bahlul Dana estava sentado em um cemitério. Alguém lhe perguntou: "Bahlul, o que você está fazendo aqui?" Ele respondeu: "Estou com pessoas cuja companhia não me incomoda e não fofocam sobre mim se estiver longe delas." A pessoa que perguntou disse novamente: "Bahlul, já que os preços subiram tanto, por favor, peça a Allah para que os preços baixem." Bahlul disse: "Juro por Allah que isso não me importa em nada. O que subiu de preço, o que desceu de preço. Se um grão de trigo valer 1 dinar, não me importa. Se valer 10 dinares, também não me importo." E acrescentou: "Porque Allah tem um direito sobre nós de que o adoremos de acordo com a sua ordem, e nós temos um direito sobre Allah de que ele nos proverá o nosso sustento de acordo com a sua promessa, por mais alto que seja o seu valor. Subhanallah. Quando Allah assumiu a responsabilidade pelo sustento, não preciso mais me preocupar." Conta-se que uma vez, Sheikh Junaid Baghdadi, considerado um dos mais sábios sheiks do subcontinente indiano, Allahu Akbar, era um servo perfeito de Allah e o mais erudito e experiente explícito do Alcorão de sua época. Então, Sheikh Junaid Baghdadi, que Allah tenha misericórdia dele, partiu para Bagdá com a intenção de viajar. Alguns de seus discípulos o acompanhavam. O sheik perguntou aos seus discípulos: "Vocês sabem algo sobre o paradeiro de Bahlul?" Eles disseram: "Senhor, ele é só um louco. O que você fará ao encontrá-lo? Um sheik tão respeitado como você deve andar atrás de loucos assim?" Sheikh Junaid Baghdadi, que Allah tenha misericórdia dele, respondeu: "Por favor, procurem Bahlul e falem com ele com respeito." Então, os discípulos obedeceram à ordem do sheik. Após procurar por algum tempo, os discípulos encontraram Hadrat Bahlul em um deserto. Levaram o sheik até lá. Quando o Sheikh Junaid se aproximou de Bahlul, viu que Hadrat Bahlul estava deitado com um tijolo sob a cabeça. O sheik o cumprimentou e Bahlul respondeu o cumprimento e perguntou: "Quem é você?" O sheik respondeu: "Eu sou Junaid Baghdadi." Bahlul disse: "Ó Abu Qasim, você é aquele sheik Baghdadi que ensina aos povos as palavras dos místicos?" O sheik respondeu: Sim, eu tento." Bahlul perguntou: "Bem, você certamente conhece as maneiras e os métodos de comer, certo?" O sheik disse: "Sim, por que não? Eu digo Bismillah e como o que está diante de mim. Como em bocados pequenos, de acordo com a sunnah do profeta, mastigando sempre lentamente porque o mensageiro de Allah ordenou comer assim. Não olho para os bocados dos outros porque isso também é uma instrução do mensageiro de Allah. E não me esqueço de recordar Allah enquanto como, porque isso também é uma instrução de Allah." Além disso, o sheik relatou muitos hadiths e versículos do Alcorão relacionados à etiqueta da conversação. Bahlul disse: "Deixemos de lado os bons modos ao comer, parece que você nem mesmo conhece os bons modos ao falar." Depois disso, Bahlul virou as costas para o sheik e continuou caminhando pelo deserto. Os discípulos não puderam ficar mais em silêncio e disseram: "Ao Senhor, não gostamos que siga este louco desta maneira. Que conhecimento você espera de um louco?" Hadrat Junaid Baghdadi, que Allah tenha misericórdia dele, respondeu: "Ainda tenho mais trabalho a fazer com ele. Vocês não entenderão." Depois, o sheik partiu novamente atrás de Bahlul. Bahlul parou. E voltando-se viu que o sheik estava ali e disse: "Você não conhece as maneiras de comer e falar, mas certamente conhece as maneiras de dormir." O sheik disse: "Sim, eu as conheço. Quando termino a oração de Isha e as súplicas, vou para o quarto." Dito isso, o sheik falou de todas as maneiras de dormir que ele conhecia dos hadiths, do mensageiro de Allah. Bahlul disse: "Parece que você também não conhece as maneiras de dormir." Dito isso, Bahlul quis ir embora, mas desta vez Hadrat Junaid puxou firmemente a seu mantal e disse: "Ó Senhor, eu não sei nada." Enquanto ele dizia isso, lágrimas escorriam de seus olhos e ele se inclinou diante de Bahlul dizendo: "Por favor, ensine-me." Desta vez, Bahlul sentou-se bonito e calmamente e disse: "Tudo o que você disse é secundário. Isso também é conhecimento. Isso também é necessário, mas você está muito longe do principal. Ousa da verdade de mim. A verdadeira etiqueta de comer é que a comida deve ser halal, ou seja, permitida antes de tudo."
Se houver algo proibido em sua provisão, então seguir todas as maneiras da súmna que você descreveu ao comer essa comida não trará benefício algum, porque o erro está na raiz, e seu coração se escurecerá ao invés de se iluminar se você comer essa comida proibida, mesmo que seja com a maneira e os modais da súmna. Da mesma forma, o que você me disse sobre dormir são sunas corretas do mensageiro de Alá, mas não são o propósito verdadeiro. O ponto real é que quando for dormir, limpe seu coração. Toda a inveja e o rancor que se aninharam no seu coração durante o dia devem ser liberados. Você deve perdoar a todos, deve apagar a inveja de seu coração. Se há amor pelo mundo e por suas riquezas em seu coração, você deve lavá-lo e limpá-lo antes de dormir, porque o sono é semelhante à morte. Quem sabe se você poderá se levantar novamente pela manhã. E acrescentou: e sim, você deve permanecer absorto na lembrança de Alá até que adormeça. Assim que Balul Dana terminou de falar, Hadrat Junaid Baghdadi começou a beijar sua mão. Os discípulos presentes também começaram a beijar a mão de Balul. A situação era tal que toda a sujeira e detritos que estavam na mão de Balul foram completamente limpos. Balul começou a dizer: não me honrem assim. Antes, abracem meu conhecimento em seus corações e segurem-no firmemente até o último dia de sua morte. Depois disso, Balul levantou as mãos e orou por todos. Todos os seguidores de Hadrat Junaid Baghdadi levantaram as mãos e choraram diante de Alá. Eles perceberam seus erros e também compreenderam que cada pessoa não deve ter vergonha de aprender o que não sabe. Caros espectadores, para entender que a cortesia e os bons modos, adab, akhlaq, são o ativo mais importante, o investimento mais crucial para o sucesso na vida humana, uma única história de Balul Dana é suficiente. Certa vez, Balul Dana viu um comerciante sentado no deserto e perguntou: o que há de errado? Então o comerciante, com grande cortesia e bons modos, disse a Balul Dana: meu caro, por favor, me dê algum conhecimento para que eu possa ter sucesso nos negócios. Meu negócio não está prosperando de jeito nenhum. Você é um homem muito piedoso. Sem dúvida, terei um bom conhecimento de você. Apenas diga qual negócio será lucrativo. Balul lhe disse: compre tecido. O comerciante disse: meu caro, você poderia me dizer que cor de tecido devo comprar? Balul Dana disse: compre tecido preto. O comerciante agradeceu e voltou. Foi e comprou todo o tecido preto da área. Poucos dias depois, uma pessoa importante daquela cidade faleceu. A população de toda a cidade saiu em busca de tecido preto como sinal de luto. Ora, todo o tecido preto estava apenas em posse daquele comerciante. O comerciante, então, vendeu todo o tecido preto a um preço muito alto conforme sua vontade e obteve um enorme lucro. Lucrou tanto que conseguiu mais lucro com aqueles tecidos pretos do que havia conquistado em toda a sua vida. Ou seja, ele aproveitou a oportunidade, obteve 3 ou 4 vezes mais lucro, já que ninguém mais tinha tecido preto além dele. Essa pessoa ficou rica. Alguns dias depois, o comerciante ia montado em um cavalo robusto, vestindo roupas suntuosas para algum lugar. Balul estava sentado no mesmo deserto. O comerciante, a cavalo, olhou para Balul e disse: ei, louco, o que há de errado com você? Dê-me mais algumas ideias de negócios para que eu possa ficar ainda mais rico. Então, Balul lhe disse: sim, agora compre melancias. Ele rapidamente saiu de lá e comprou todas as melancias em Bagdá, gastando toda a sua fortuna em um dia. E aconteceu que 2 dias depois, todas as suas melancias armazenadas apodreceram e estragaram. E ele se tornou um mendigo. Enquanto vagava nessa condição miserável, um dia ele encontrou Balul novamente e perguntou: o que você fez comigo, senhor? Balul disse: não eu, mas suas palavras e seu modo de falar fizeram tudo isso. Seu adab, cortesia, e akhlaq, moral, o elevaram. E novamente, seu adab e akhlaq o derrubaram. Quando você perguntou com educação, minha resposta o enriqueceu. Quando perguntou com desrespeito, você ficou indigente. Isso é o que significa: quem tem adab é afortunado, e quem não tem adab é o mais desafortunado deste mundo.